Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou passando aqui no grupo para deixar-vos mais um sermão da montanha. Um pedacinho do Maná dos Céus, um sermão da montanha. Hoje eu quero falar sobre o livro de Mateus, capítulo 5, verso 33 até o 37. O Senhor Jesus, ensinando no Sermão da Montanha, ele disse assim: outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirá para com o Senhor o teu juramento. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jurareis, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarei pela tua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo branco em preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. Muito bem, amados, diretos irmãos, o Senhor Jesus está passando passo a passo, trazendo palavras de cura. O capítulo 5 de Mateus, o Sermão do Monte, Jesus vai mostrando-nos acerca daquilo que faz parte do cidadão do reino dos céus. Ele começa nos ensinando tudo o que devemos fazer para participarmos do reino dos céus. Ele fala sobre a bem-aventurança, ele fala de nós sermos sal, sermos luz. Ele vai prosseguindo passo a passo, trazendo cura. Minha última mensagem, eu falei sobre divórcio. Eu recebi várias perguntas que eu vou responder para os irmãos. Uma das interrogações que o irmão colocou para mim é muito difícil responder, mas eu vou responder talvez amanhã ou depois de amanhã. Teve uma irmã que disse para mim: presbítero Gregório, eu sou casada legalmente, congrego numa igreja, meu marido não congrega, eu tenho enfrentado alguns problemas e amanhã eu vou responder para essa irmã. O irmão disse para mim: presbítero Gregório, eu separei da minha esposa, traí ela, constituí um lar com outra mulher. Aí minha esposa separou de mim, eu casei com a outra mulher, tive filho com ela, a minha mulher casou com outro homem, o marido que ela casou morreu, eu me separei da minha esposa e agora estamos tentando nos conciliar. Eu estou tentando reconquistar minha ex-esposa. Você tem alguma palavra para mim? Eu vou responder para você também amanhã. Provavelmente eu respondo para vocês todas essas interrogações amanhã. Mas hoje, por que eu não gravei cedo? Porque eu estava analisando a Bíblia para tentar dar resposta para os irmãos, mas não cheguei ainda em um consenso daquilo que eu devo responder para vocês. Não quero ofender,
Não quero que você se escandalize comigo. Então, provavelmente amanhã à noite estarei trazendo uma resposta para vocês. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 33, o Senhor Jesus nos ensina sobre a seriedade de que deve haver em nossas palavras. Ou seja, a nossa palavra deve ser séria, deve ser única. Então o Senhor Jesus nos ensina que a nossa palavra é como um compromisso. Ou seja, não deve voltar atrás. Então o Senhor Jesus nos ensina como falar. Não deve ser medida pelos nossos juramentos, mas sim por nossa integridade. Ou seja, pelo nosso caráter, pela nossa honestidade. Então, o Senhor Jesus nos ensina que não precisa usar de juramento para provar as nossas atitudes, as nossas palavras. Então, ele nos ensina que nós daremos testemunho sobre aquilo que falamos, a respeito daquilo que falamos. No período de Jesus, no período da época de Jesus, era comum as pessoas usar o termo "eu juro pelos céus", "eu juro pela Jerusalém". E na minha época agora, eu já vi pessoas dizendo assim: "eu quero ver minha mãe mortinha se isso não for verdade". Alguns dizem assim: eu juro pelo meu único filho que eu tenho, se não for verdade, que ele morra". Vocês já perceberam isso? Então, o que Jesus está ensinando, o Evangelho que Jesus nos ensina, ele nos chama a atenção a questão do juramento, acerca daquilo que nos falamos muitas vezes. Então, na antiguidade, as pessoas tinham o costume de jurar. Porém, naquela época, eles não tinham autoridade para usar o nome de Deus. Então, eles aceitavam jurar pelo Jerusalém, pela sua tribo, pelo seu familiar. E isso era um compromisso que eles faziam diante daqueles que eles mantinham seu juramento. Como o nome de Deus era impronunciável, ou seja, era vetado para eles. Então, eles juravam pelos céus e usavam a cidade santa, Jerusalém. Eles usavam jurar-se pela terra ou até pela própria cabeça. E eu disse para vocês que alguns juram hoje pela sua família, pela sua mãe, pelos seus pais, pelos seus filhos. Então o Senhor Jesus nos lembra que não podemos jurar por nada. Primeiro, porque nada disso nos pertence. Então, os céus, a terra, a nossa habitação, a nossa família, nada disso nos pertence. Tudo pertence a Deus. Então, não podemos usar o juramento para jurar. Não podemos falar assim: eu juro isso. Eu juro pela minha família, eu juro pelo meu pai, eu juro pela minha mãe, eu juro pelos meus filhos. Não podemos usar isso. Eu juro pelos céus. Nem eu juro por Deus. Porque se nós fizermos isso, estaremos usando o nome de Deus em vão. Então, Jesus nos pede a não jurar.
e nos recomenda que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Segundo esse ensinamento, segundo o ensinamento de Jesus, qualquer palavra que proferimos muitas vezes, eu trabalho em um local que muitas vezes as pessoas me dizem assim: Gregório, se vier tal pessoa para visitar o meu apartamento, diga que eu não estou, mas eu sei que a pessoa está lá. E aí, o que eu direi? Diga que eu não vou receber porque eu estou doente. Eu sei que a pessoa não está doente. Há poucos dias, um morador ligou para mim e disse assim: Gregório, eu estou esperando tal pessoa. E se essa pessoa chegar, diga que eu não estou, que eu estou hospitalizada. Mas a pessoa estava no apartamento. E aí, como fica? Eu tenho que mentir? Eu tenho que usar a mentira? Se eu falar a verdade, eu vou perder meu emprego. Mas se eu falar a mentira, eu vou perder a salvação. E aí, como fica? Então, Jesus ele pede para nós não jurarmos. Ele nos recomenda que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Então, seguindo essa palavra, então nós devemos falar a verdade. Muitas vezes as pessoas chegam até mim e dizem assim: tal fulana está no apartamento, eu sei que a pessoa não quer receber, já disseram para mim que não quer receber. Eu digo, tá, mas ela disse que não vai te responder. Eu sou bem claro, ainda que eu venha perder meu emprego. Jesus também ensina que não devemos ser pessoas de dupla personalidade. Ou seja, que não devemos estar em concordância com o mundo e com Deus. Que não devemos ser volúvel. Que a nossa palavra seja afirmativa. Ou seja, sim quando é sim e não quando é não. Tudo que não vem daí tem a origem do quê? A origem do maligno, a origem do diabo. Então, como tem sido a tua palavra, meu irmão? Como tem sido a tua palavra, minha irmã? Como tem sido o teu proceder com teu marido? Você que tem um marido, como tem sido o seu proceder com tua esposa? Você que tem esposa. E você, pai. E você, mãe. Você tem filhos. Como tem sido suas palavras com seus filhos? Alguma mãe diz assim, quando o cobrador chega na porta da casa, ela diz: fala para ele que eu não estou. E aí? O filho vai crescer aprendendo a fazer mentira. Isso está certo? Então, eu estou usando aquilo que Jesus está falando. Não é eu, não é o presbítero Gregório, é a palavra de Deus. Então, pense bem, Jesus está nos reatando de volta a Deus. Ele nos adverte para nós que devemos como agir no momento em que temos que falar a verdade. Ele não está falando para nós jurarmos, ele está proibindo, inclusive, a jurar, como as pessoas da época juravam por Jerusalém, juravam pelos céus. Eles não tinham atrevimento de usar o nome de Deus. Hoje, algumas pessoas cometem mentira e dizem: eu juro por Deus que eu não fiz isso. Principalmente
Muitas vezes, quando o marido trai a mulher, quando é pego, muitas vezes ele diz: eu juro que eu não fiz isso. E aí? Como fica a sua situação? Como fica a nossa situação diante de Deus? Pensa que uma mentira, ele pode nos condenar. Diante da sociedade, usar de mentira é passível a sermos levados ao sistema judicial. E diante de Deus? Como fica a nossa vida? Como fica o nosso proceder? Por isso, o Senhor Jesus nos ensina acerca do juramento. Isso é muito sério, meu irmão. É muito sério, minha irmã. Temos a obrigação de falar a verdade. O povo de Deus precisa ser honesto. Precisamos agir honestamente. O uso do juramento era muito frequente nos pactos, nas alianças solenes, na antiga aliança. Então, Jesus diz assim: ouviste o que foi dito ao antigo. Ele está nos ensinando a viver uma vida abundante. A violação de um juramento tinha um resultado sério. O juramento era reconhecido pela lei da antiguidade, da antiga aliança. O juramento era usado para confirmar um pacto, estabelecer um concerto, mostrar que aquela aliança era imutável e era confirmado diante de Deus. As responsabilidades era muito sério. O juramento poderia ser feito antes, ou seja, diante do rei, ou até mesmo diante da Bíblia Sagrada. Hoje é comum a justiça usar a Bíblia quando você vai dar um testemunho, ou quando você é testemunho de alguém. A Bíblia é posto diante de você. Você coloca sua mão direita sobre a Bíblia. Então, aquele que está conduzindo o interrogatório, ele diz para você assim, ele pergunta seu nome, sua idade, e depois diz para você: você jura dizer a verdade, somente a verdade, diante de Deus? E aí? Tem pessoas que juram e mentem. Tem pessoas que dizem: eu juro, e acaba mentindo para libertar as pessoas que são acusadas. Então, não jure diante daquilo que é sagrado, não jure diante da Bíblia, não jure diante de Deus, não jure diante do sol, porque o sol pertence a Deus. Então, seja fiel, use a verdade, viva a verdade. Jurar falsamente vai te levar para o inferno. Então, eu quero encerrar a minha palavra aqui. Eu acho que eu já falei muito. Que a tua palavra, meu irmão, minha irmã, expresse aquilo que você traz no seu coração. Que a tua boca diga aquilo que está armazenado em teu coração. Se o teu coração está cheio de mentira, então você vai mentir. Agora, se o teu coração está cheio de verdade, você vai dizer somente a verdade. Procura se conduzir no caminho da verdade, acerte o passo.
Reconcilie-te com Deus. Reconcilie com teu irmão. Eu quero fazer uma breve oração para encerrar as minhas palavras, porque logo mais, daqui a 20 minutos, eu estarei entrando em um culto online, então eu quero encerrar. Deus soberano Pai, em o nome de Jesus, eu trouxe mais um sermão da montanha. E o Senhor nos mostra que a nossa palavra deve ser sim, sim e não e não. O que passar disso é de procedência maligna. Eu não posso mentir para minha família, eu não posso mentir para minha esposa, eu não posso mentir para meus amigos, eu não posso usar a mentira. Porque se eu usar a mentira, eu sou filho de quem? Não sou filho do Senhor, eu sou filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então, eu uso, Senhor, a tua palavra para mostrar o caminho para os teus servos. Agora, eles decidem se vão aceitar ou não. Eu não obrigo ninguém. Eu só faço a exposição da tua palavra. É isso que eu peço, Pai, que o Senhor me mostre o caminho da vida e que, ao mostrar o caminho da vida, eu não venha me extraviar também, Pai. Que eu não venha utilizar de nenhuma mentira e que a verdade esteja em meu coração, gravado na tábua do meu coração. É isso que eu te peço, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amados e diletos irmãos, daqui a 15 minutos eu voltarei dentro de uma igreja online, participando do culto da igreja online. Eu encerro minha palavra agora. Amém?